Foi. Vamos lá então, pessoal. Antes da gente começar, vamos então nos apresentar, né? Não sei se todo mundo conhece a gente. William, se apresente, nosso MVP. Boa tarde, boa noite. Meu nome é William, eu trabalho com a IPF, esse é meu quarto ano, é meu segundo ano aqui já com a premiação do MVP. Eu não sou nativo aí da área de tecnologia, eu sou economista de formação, mas eu encontrei no RPA uma forma, né, de mudar aí a minha carreira, de encontrar aí novos horizontes, novas oportunidades e espero aqui também, um dos objetivos aqui da reunião é também ajudar vocês aqui que estão aqui com a gente hoje à noite também a encontrar aqui uma nova oportunidade de carreira se vocês estiverem buscando. Bom, pessoal, eu sou a Bruna Cavalcante. Eu trabalho com a UEPF aí há quase 3 anos, né? Vou completar 3 anos no fim desse ano. E, bom, a minha área, assim, a minha história na área de tecnologia, na área de RPA, começaram juntas, né? Então, eu entrei na área de TI direto para trabalhar com RPA. E desde então venho atuando com isso, né? Então, eu já passei por empresas como o Whirlpool Brasil, Capgemini Brasil e agora eu estou na DOC, sempre atuando com a mesma ferramenta, né, que é o iPath. Então, pessoal, eu sou uma das integrantes da iPath Community Chapter São Paulo. Eu e o William hoje, né, a gente é um dos organizadores aqui do Chapter. E, bom, queria demonstrar um pouquinho da importância da gente fazer esses eventos e da gente falar de UiPath, da gente trazer um pouco do conhecimento que a gente tem que compartilhar, né, pessoal? Esses eventos, eles são feitos para isso, para a gente trocar conhecimento, ter essa troca, sabe, trocar figurinha, um aprender com o outro. E eu deixo, assim, muito em aberto aqui para vocês, caso vocês tenham interesse também em palestrar, em trazer conteúdo, workshop, o que quer que vocês queiram trazer, eu deixo em aberto aqui para vocês estarem entrando em contato com a gente, para a gente combinar algum evento, trazer alguma coisa bacana para a comunidade, tá, pessoal? Isso é muito importante. Para a gente crescer na comunidade aqui no Brasil, né, que ainda não está tão forte como nos outros países, e a gente fazer um trabalho legal em conjunto, né? Eu acho importante frisar que não é aquela pessoa que é referência no assunto, aquela pessoa que mais entende do assunto que tem que falar, que tem que vir aqui se expor. Não necessariamente é assim. Se você tem alguma coisinha que você consegue fazer, alguma coisa que você acha bacana compartilhar, vem trazer, vem junto que a gente se encaixa, a gente vê direitinho o que a gente pode fazer em conjunto, tá bom? Então, eu deixei aberto aqui o convite para vocês. E, pessoal, se eu falar, se eu falar muito rápido, vocês me avisam, pelo amor de Deus, que às vezes eu me empolgo um pouco e acabo saindo aí do ritmo, mas eu tento falar devagar, tá bom? Meu normal é ser ligada no 220, né? Bom, pessoal, então antes da gente começar, então, o nosso hands-on, a gente mostrar para vocês como que tudo isso funciona, fazer uma demonstração prática, vamos percorrer um pouquinho aqui pelo tema de automação assistida e não assistida, até porque nosso público é bem misto, a gente precisa deixar todo mundo na mesma página, né, pessoal? Então, vamos falar desse tema. O que, afinal de contas, é uma automação assistida? Como alguns aqui devem saber, a automação assistida nada mais é do que aquela automação que a gente executa na máquina do usuário, né, que o próprio usuário aciona na máquina dele, geralmente, né? Ou, de repente, uma automação que é acionada por um evento que acontece na máquina do usuário, ou, enfim, uma automação que é executada em segundo plano, que às vezes pode vir a solicitar, a requerer um dado adicional, né, algum tipo de input para o processo seguir, né? Esse tipo de automação são automações assistidas, o que a gente conhece por automação assistida, tá? E, bom, geralmente elas são gerenciadas e monitoradas pelo UiPath Assistant localmente na máquina do usuário, né? Inclusive, aí o iPath frisa muito isso, a questão do iPath Assistant para as automações assistidas. Só que a gente sabe que, na prática, a gente também consegue gerenciar, né, e monitorar a automação pelo Orchestrator, mesmo se tratando de automação assistida, né, pessoal? Então, essa é a principal definição, o principal conceito. Bom, aí a gente falando de automação não assistida, são as automações que elas são executadas por agendamento, são aquelas que a gente seta triggers para estar executando no orquestrador, né, pessoal? Como a gente já está acostumado a ver. Então, são automações que são executadas sem qualquer intervenção humana, tá? Elas são executadas de forma autônoma, automática. É toda automação automática, mas elas são executadas de forma mais autônoma, né? E elas são gerenciadas e monitoradas principalmente pelo iPath Orchestrator, né? São todos os nossos logs, os nossos registros são concentrados no Orchestrator, né, pessoal? Definição básica entre os dois.
E, bom, aqui eu trouxe um quadro comparativo para a gente entender um pouquinho das principais diferenças, né, que foi o que eu acabei de dizer para vocês. Então, aqui as automações assistidas, a gente sabe que roda na máquina do usuário, enquanto as não atendidas, as não assistidas, elas rodam, enfim, máquinas dedicadas, né, em VMs, em máquinas virtuais, geralmente, tá? Então, elas são, as automações assistidas, elas são acionadas pelos próprios usuários, enquanto as não assistidas, elas são acionadas pelo orquestrador, certo? E, bom, a gente tem, falando de automação assistida, a gente tem uma interação humano-computador muito mais forte do que a gente falando das não assistidas, né, pessoal? Porque às vezes a gente pode ter inputs específicos que o usuário precisa inserir para o processo seguir. E a gente tem algumas coisas, afinal de contas, muitas coisas em comum entre os dois tipos de automação, né, assistida e não assistida. Por exemplo, as activities, os plugins que a gente usa, né, são compartilhados entre ambas, né, os logs, as questões analíticas, né, as keys, os assets, licenças, a questão de automação híbrida, né, porque a híbrida pode envolver os dois tipos, então são tópicos comuns as duas, e também a questão de automação em background, né, os dois tipos de automação podem utilizar isso, né. Bom, pessoal, e aí a gente tem aqui, eu trouxe aqui para vocês alguns tipos de automação assistida que o IPF define, né. É importante a gente trazer esse tipo de conceito, porque às vezes pode cair em questões de certificação, né? Na UIAD, que a gente conhece agora, que é mais recente, às vezes eles podem requerer esse tipo de informação. Então, por isso que é importante a gente saber algumas questões teóricas, né? Bruna, temos uma pergunta legal no chat. Dá uma É, olhada. eu vou concentrar as respostas no final daqui da parte teórica e a gente vai para o hands-on no final, pode ser? Tá bom. Pode ser. Vamos lá. Estou colocando aqui. Então, pessoal, o tipo de automação hands-off, né? É aquela automação que a gente simplesmente executa e esquece, né? São aquelas automações que são executadas apenas quando o usuário aciona e ela roda tranquilamente depois. É simples, simples assim. A side by side já acontece quando a automação é executada enquanto o usuário ele executa algum tipo de tarefa em paralelo, né? Então, é uma automação conhecida como lado a lado, que nem o EPF define. E essa interactive aqui é aquela automação que a gente interage com ela em alguns momentos, né, que podem acontecer. Processos que envolvem esse tipo de, enfim, de requisito, né? Então, são automações que requerem periodicamente a entrada do usuário, tá? São as conhecidas como as interactive. E a always-on, ou também conhecidas como a event-driven, né, que o IPF define também, são as automações executadas em segundo plano, só que elas ficam escutando o computador, né, a máquina, para ver se algum tipo de evento não acontece. Né? Quando o evento acontece, o fluxo ele é acionado automaticamente. Então, por exemplo, pode ser uma tecla de atalho, alguma coisa, algum arquivo que possa vir a ser salvo na máquina, enfim, coisas desse gênero, dependendo do processo. Essa interconnected aqui, ela é uma automação que ela é conhecida por ser uma automação mais híbrida, né? É aquela automação que a gente conhece por envolver outro tipo de automação, assistida, não assistida, enfim, outros tipos. Então, quando a gente une mais de um tipo de automação, a gente conhece como o modelo interconnected. Beleza? Implantação de múltiplas automações. A gente usa, então, as automações assistidas para executar casos em que o usuário precisa acionar alguma tarefa, né, uma tarefa sob demanda, e quando um fluxo de trabalho não pode prosseguir sem algum determinado tipo de input. A gente geralmente usa as automações assistidas para essa finalidade, com esse objetivo, tá? Aqui, pessoal, eu trouxe algumas historinhas, né, para a gente exemplificar um pouco do que seria cada tipo de automação. Trouxe uns 3 exemplos aqui para dar para vocês. O primeiro exemplo seria um dono de uma franquia que precisa gerar um relatório detalhado dos totais de vendas que acontecem em todas as franquias que ele detém, né? Então, ele precisa gerar esses relatórios. Então, esses relatórios interagem com alguns recursos seguros que utiliza na máquina dele, e ele precisa e as credenciais precisam ser fornecidas para que esses processos sejam executados, tá? Então, ele executa esse relatório sempre quando ele precisa.
ao longo do dia, tá? Para ele ver como que suas lojas estão sendo ocupadas, como que estão as vendas, enfim. Esse é um tipo de exemplo que eu trouxe para vocês. Que inclusive a gente tem uma Academy, né? No cursinho deles. Agora, side by side é um outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês. E, por exemplo, um processo que um contador ele utiliza uma automação para extrair dados de um PDF, né, de um PDF nativo, e essa automação precisa ser executada em conjunto na máquina enquanto o contador executa algum outro tipo de tarefa, por exemplo, responder e-mail, mexer num SAP da vida, num Proteus. Então, enquanto ele executa as tarefas dele, uma automação fica executando lá, extraindo dados de um PDF, de uma fatura, tá bom? Esse é um outro exemplo também. Aí, pessoal, assim, a gente tem um recurso que é muito conhecido, né, utilizado nesse tipo de automação, que é a Picture in Picture. Isso é uma tecnologia que a gente tem que a automação ela fica ali rodando em segundo plano, que você consegue ver ela numa caixinha na sua máquina enquanto você faz o que você precisa fazer, tá? Então, ela fica, você consegue ter uma visualização dela, só que ela não fica executando exatamente na sua tela, ela fica como se estivesse numa segunda telinha, como se fosse aqui a telinha do Zoom para vocês, né? E aí, eu trouxe também um modelinho aqui, um exemplo da Interactive, que, por exemplo, um corretor de hipoteca que precisa processar formulários de renovação de hipoteca, né? Nesse caso aqui que eu trouxe para vocês, alguns formulários que ele recebe tem algumas informações que estão faltando, né? CPF, e-mail, algumas informações são essenciais para o processo. Então, o que acontece? Sempre quando ele recebe algum tipo de formulário que precisa dessas informações que não tem, que são faltantes, que são poucos os casos, a automação sempre vem, vem para ele e solicita esses dados para ele poder inserir e o processo continuar a vida, tá? Então, são exemplos aqui para elucidar um pouquinho do que eu trouxe para vocês aqui. Bom, pessoal, então a gente vendo um pouquinho do que é uma automação assistida e do que é uma automação não assistida, agora a gente vai falar um pouquinho do data service, né? Porque é importante a gente falar dele, que é um recurso novo do YPF, né? Não sei se todo mundo já mexeu com data service alguma vez, mas é um recurso muito Está importante. disponível no community. Ele está Uhum, disponível sim no community para todo mundo, todos vocês olharem. exato. Aqui no finalzinho do nosso PPT, eu vou colocar os links certinho para vocês dos cursos que referenciam esse tipo de conteúdo que a gente está passando, tá? Tudo é tirado da própria YPF, do próprio Academy deles. Então, pessoal, o EPF Data Service ele funciona como um banco de dados, certo? Que a gente já conhece. Ele é um serviço de armazenamento de dados que traz alguns recursos para a gente de modelagem e armazenamento sem código. Então, a proposta do EPF em trazer para a gente o Data Service é justamente fazer com que a gente interaja com o banco de dados, né? Mas de forma mais facilitada, de forma mais intuitiva, assim como todos os produtos que eles fornecem para a gente. Então, esse que é o objetivo do Data Service. Então, assim, a gente usa ele justamente para isso, né? Então, a gente consegue definir alguns objetos de negócio relacionais nele e armazenar todos esses registros, esses dados dentro do Automation Cloud, do próprio ambiente da UiPath. Aqui, deixa eu só minimizar aqui. Aqui eu trouxe para vocês, pessoal, os principais componentes do Data Service, né, que funciona como um banco de dados. Só os nomezinhos, assim, que são um pouco diferentes, né? Mas aqui, esses records aqui, eles são nada mais é do que são as linhas das tabelas, tá? As rows. Então, cada record é uma linha. Um registro na tabela, né? Então o IPF ele disponibiliza, né, um modelo de banco de dados relacional para nós aqui. Então Isso, é o você tem mesmo as entities, que são as funcionamento. tabelas, os records são os registros e você pode fazer aí relacionamentos entre as tabelas. Isso aqui a gente vai demonstrar para vocês aqui no hands-on que vai começar. Já, já. Já, já. Exatamente, vamos Sei que vocês estão lá. ansiosos, pessoal. Sei que a teoria é chata para todo mundo, eu entendo, mas é uma coisa que é importante passar, né? Percorrer. As fields são as colunas, né, pessoal? Aqui. Cada coluninha dessa. As entities são as tabelas em si, tá? Então, cada tabelinha dessa é uma entity. E as relationships nada mais são do que as nossas famosas chaves estrangeiras, para quem já tem convivência com banco de dados. Então,
Se Então, alguém quiser falar alguma... Então, essas aqui são as atividades, então deixa eu assumir aqui, então, assim, o iPath, ele disponibiliza, né, um pacote para data services, então, para você fazer interação com os dados nessas tabelas, né, que ele chama de entities. Então, aqui no batch, você pode fazer operações em bloco, criação, exclusão e atualização de registros. Aqui no record, você pode fazer operações individuais, então você pode criar, deletar, buscar e atualizar. Também aqui você tem aqui, por fim, operações aqui de arquivos. Eu quero dizer também que o data service, ele você cria essa tabela, mas ele também vira um objeto de classe, um objeto customizado, que isso também eu vou demonstrar aí para vocês aí como é que funciona. isso mesmo, pessoal. Aí antes da gente, então, partir para o nosso hands-on, que eu já falei demais aqui, né, pessoal? Tentei falar pouco, mas, enfim, espero que eu tenha cumprido o meu objetivo. E, bom, aqui, no caso do Aprofunde-se, né, eu trouxe para vocês os 2 cursos que falam desses temas, onde vocês podem se aprofundar um pouquinho, fazer a parte prática que eles trazem para vocês. Coloquei os links, depois a gente manda o material para vocês e vocês acessam, tá bom, pessoal? É importante vocês fazerem os cursos, mas aqui está mais ou menos um overview, né, do que as 2 coisas É falam. bom relembrar, né? Relembrar sempre, né? O IPF ele disponibiliza de forma gratuita o UiPath Academy, que é um site oficial deles, né? De treinamentos e é, assim, para quem já mexe um pouquinho mais sabe que ele não era Tomou, mas assim ele foi muito melhorado. Então assim, a gente realmente aí recomenda que vocês baseiem todo o estudo de vocês em UiPath no site do Academy. Isso mesmo, Então, pessoal. vamos lá, vamos começar o hands-on. Então, Não, vamos não, não, lá, espera aí, William, galera. só um minuto. Antes da gente começar o Ainda hands-on, vai falar deixa eu só mais? deixa Vamos eu só lá. responder as questões aqui rapidinho que eu já consegui acessar aqui, eu consegui abrir a telinha. Então vamos lá, pessoal, só um minuto. Ó, o Sérgio Ferreira perguntou assim: automação assistida, o usuário pode trabalhar normal enquanto roda o robô? Não interfere, por exemplo, ao acessar o Excel e o robô está em execução? Então, Sérgio, isso aqui depende de como você constrói a sua automação. Mas geralmente, se for construído da maneira certa, com certeza ele não interfere. Por exemplo, se você der um clique de tela, alguma coisa assim, entendeu? Se a automação for precisar dar um clique de tela, for precisar fazer um input, tá? Não vai te atrapalhar. Então, Sérgio, a ideia da automação assistida é justamente um dos objetivos aqui. Ele pode trabalhar junto com você. Se é uma automação tipo background é uma automação que não precisa de interação com tela. Então, no caso, o exemplo aqui que eu vou demonstrar, é, ele tem, é, essa característica. Perguntando aqui o seguinte: essa live vai ficar disponível numa plataforma? Vai sim. Depois que terminar, a gente está gravando aqui a reunião, Uhum. a gente vai postar isso aqui no YouTube e vai compartilhar com vocês, sim. A gente vai fazer um post, sim. Sim, a própria UEPF fornece Então, alguns recursos para a gente, né, para a gente poder, por exemplo, o Picture in sim. Picture que eu citei, e também o Simulate Click, Simulate Type, que são recursos que a gente usa em background, tá? Não concorre com o seu clique do mouse, beleza? Então não atrapalha, não. Então, William, compartilha a sua tela. Deixa eu só Então vamos fechar a lá. minha Então você aqui. tem que parar você de compartilhar. Vamos para a parte prática que o pessoal está curioso aqui, tenho certeza. Exatamente. Então vamos lá. Peraí, gente. Oxente, meu Deus. Vocês conseguem Foi, ver minha tela? Vocês estão vendo minha tela? tô vendo. Sim. Então vamos lá. Então é o seguinte, esse site aqui, ele está disponível no tutorial do próprio YPF sobre a automação assistida. Então eu vou explicar para vocês aqui brevemente o que é. Esse é um sistema, né? Eu estou emulando um sistema que a gente trabalharia num computador, né? Que a gente trabalha. E a ideia é que a automação ela vai trabalhar junto com a pessoa.
em segundo plano, que é o tal do background automation. É um conceito da YPF chamado, que eles chamam de a robot for every person. Então, você vai ter um assistente pessoal trabalhando com você. Então, a ideia é o seguinte. Esse aqui eu estou emulando um sistema de call center, então eu vou aqui disparar uma ligação, ele vai capturar esse número. Eu tenho aqui uma base de dados em Excel que tem os contatos, vou mostrar aqui para vocês. No modelo que o iPad propõe, ele pega isso aqui do Excel, não, mas eu decidi mudar, melhorar um pouquinho, eu vou pegar isso aqui do dataset. Então eu vou consultar o número de telefone e vou preencher aqui os campos. Uma vez que eu aciono, né, a chamada, eu posso colocar também a chamada em espera e, por fim, eu posso desligar. E aqui também eu tenho, aqui são os produtos contratados pelas pessoas, né, pelos clientes, que também isso aqui a gente vai fazer edição também via tela e ele vai mandar pelo banco de dados do Data Service. Então, vamos lá, galera. Entrando aqui no Orchestrator. Então, esse aqui é o Orchestrator. Esse aqui é um Orchestrator do tipo Community. Então, para habilitar a opção do Data Service, caso não esteja habilitada, né, você tem que entrar aqui vem aqui no Admin, clica aqui nos 3 pontinhos e coloca Tenant Settings. No meu caso, como está habilitado, ele já fala all available services are provision, então não aparece aqui, mas se você não tiver, ele vai aparecer aqui uma lista aqui nessa tela, você vem e habilita. Então, eu vou aqui agora para o Data Service. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar isto daqui, eu vou criar uma tabela com cada uma dessas colunas e, posteriormente, a gente vai carregar os dados nestas tabelas através do estúdio. Estou emulando aqui uma operação no banco de dados, a gente vai consultar e editar dados. Então, vamos lá. Então, para criar aqui uma tabela, deixa eu dividir aqui a tela em dois. Eu vou criar uma entity, que é o nome que eles dão para table. Então, vamos chamar de call, vou chamar ela de call center contas. Então, aqui o display name eu posso deixar separado, aqui o nome ele vai juntar. Então, aqui você pode colocar uma descrição do que é. Então, isso daqui eu vou dizer, por exemplo, relação de cliente. Então, criei aqui a minha tabela. Aqui, relação de clientes. Daí eu vou... ele traz aqui alguns campos padrões dele, que é uma chave primária, um ID, né? Quando os registros foram criados, atualizados, quem criou e quem atualizou, e quando foi atualizado o registro. Então, agora a gente vai começar a criar os campos. Então, eu vou criar aqui o campo nome. Eu vou criar o campo nome, ele é um tipo texto, eu vou deixar ele como obrigatório. Eu vou deixar aqui o campo role, é o cargo da pessoa. Também eu vou deixar ele todos como obrigatórios, tipo texto. Aqui eu vou criar todos como tipo texto. Mas eu vou mostrar para vocês que tem outras tipagens aqui. Então, você tem city. Então, você tem aqui número, sim e não, que seria um boolean, date time, que seria a hora, né, relacionamento, e aqui arquivos, e aqui uma múltipla escolhas. Então, vamos lá. Então, eu vou criar aqui idade, city, o texto ele é requerido.
E vou criar aqui o campo de telefone, também requerido, e aqui o status. Tudo aqui, esse campo ele não está entrando aqui na demonstração. Status, então o campo ele está criado. Então, assim, criei uma tabela e coloquei campos nesta tabela. Agora eu vou entrar aqui no nosso estúdio e eu vou aqui na parte de Resources, recursos. Eu vou atualizá-los e vocês vão ver que vai aparecer a tabela que acabamos de criar. Estão aqui, o Call Center Campos. Então, daí eu venho aqui no Manage Entities e vou selecionar aqui, acho que ele puxou automático, ele está me disponibilizando aqui as tabelas. Deixa eu só colocar as que eu estou usando. Eu puxei todas, não é para eu puxar todas, é só esta aqui. Call Center Contas aqui. Então é o seguinte, ó, ele está dizendo aqui, ele está me dando um lembrete para eu instalar o pacote que eu mostrei para vocês, né, pessoal? Das operações do Data Service. Então vamos fazer isso agora. Vamos entrar aqui e vamos instalar aqui o pacote para que possamos fazer as operações com os dados. Então tá aqui, está instalado. Então eu vou criar o nosso primeiro workflow, que eu vou carregar os dados para a nossa tabela do Data Service. Então, eu vou criar aqui uma sequence, eu vou chamar add data to Data Service. Então, a base, né, da leitura dos dados vai ser, né, o Excel. Então, eu vou simplesmente aqui abrir aqui um Excel. Vou passar aqui o nosso arquivo, enfim. Vou deixar aqui o read only, não precisa estar visível, né? Então, eu vou aqui, eu vou pegar as tabelas. Vou pegar aqui todos os sheets, né, do arquivo, eu alimento aqui numa variável tipo lista e eu vou ler, como eu não quero ver o nome da planilha, eu simplesmente, errado, não é este, é aqui. Aqui o RaidHang dentro de Excel, e eu vou pegar aqui o item desta lista e vou pegar o primeiro e eu vou criar aqui um data table que eu vou chamar de, por exemplo, TB data, são os dados. Então, eu vou aumentar aqui o escopo, né, da variável para que eu possa utilizar no programa fora aqui dessa sequence. Então, eu vou fazer um looping pela tabela. Então, vou fazer um for each row in data table. Então, vou fazer um looping por todas as tabelas. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um tipo, eu vou pegar isto daqui e vou criar um tipo, uma variável tipo objeto do call center contas. Então, eu vou criar aqui, você pode simplesmente pegar asta, eu vou chamar essa variável de C call center contas. Como ela é uma variável tipo objeto, eu tenho que instanciá-la
Então, eu estou aqui, C call center contas igual a new call center contas. Então, eu vou utilizar agora um multiple assign. Agora vocês vão poder entender o que eu estou dizendo com objeto de classe. Então, ó, call center contas. Então, ó, quando eu digitar aqui, vocês vão ver, ó, ele está puxando os nomes que nós cadastramos lá. Os nomes que foram cadastrados nas tabelas. Então, aqui eu vou simplesmente vou pegar aí a gente vai seleciona, né, o nome do campo. Então, por exemplo, name. Eu vou aqui pegar aqui o nome aqui da tabela, né? Botar aqui um do lado do outro. Então, eu vou botar aqui, botar isso aqui na minha outra tela aqui. Então, daí eu vou simplesmente pegar current row, pegar o nome do campo e vou adicionar. Então, eu estou instanciando aqui o meu objeto de classe, eu estou alimentando ele e estou carregando. Então, eu fiz aqui para o name, eu vou fazer agora para o row, call center contas.row, pegando aqui o texto. Estou pegando aqui cidade, então mesma coisa, call center contas, cidade, current row, city. O que você está achando, Bruno? Muito cabuloso. Como eu já achei Tá ontem. gostando? Oh, nunca Rony, tive um overview, né, dessa ó, belezura. Rony. E eu vou botar aqui o status que nós criamos a coluna, por mais que não vai ser utilizado, mas já como nós criamos current row, status, ponto toString. Então, a gente, em que a gente fez? A gente instanciou, né, o objeto de classe, o objeto customizado que nós criamos. Agora, eu vou simplesmente botar aqui uma mensagem aqui de log para que vocês possam visualizar aqui. Então, ó, eu já estou puxando do objeto de classe. Então, você alimenta e você já utiliza. Então, assim, isso aqui, esse recurso eu recomendo vocês usarem, não necessariamente quando vocês forem, precisem carregar dados numa tabela, mas se vocês acharem que esse tipo de objeto pode ajudar vocês nos seus projetos. Então, vamos lá. Agora eu vou, antes de editar, inserir o recurso, eu vou ver se o recurso, por acaso, ele já não existe lá. Então, eu vou aqui, query entity records. Então, eu seleciono aqui o call center contas. Então, aqui ele dá aqui uma interface muito fácil aqui, drag and drop. Então, daí o que eu vou pegar? Eu vou pegar o nosso objeto que nós já criamos e vou pegar se já tem fone, o telefone, e eu vou pegar aqui uma variável que eu vou simplesmente chamar aqui Ctrl K, L, output, record. Então, eu vou fazer aqui, e se não houver nada, eu vou simplesmente fazer um if aqui. Se não houver nada, isso aqui é um tipo lista. Count igual a 0. Se não houver nada, eu vou adicionar ao data service.
Então, add to data service. Então, daí eu vou voltar aqui, data service. E eu vou criar um registro. Então, eu estou criando aqui, da mesma forma você diz, né, qual que é o objeto. Aqui você passa o seu objeto que você criou. Então, call center contas. E você simplesmente, vou simplesmente botar aqui uma mensagem de log, simplesmente para dizer simplesmente de log aqui para a gente ver que ele foi adicionado. Se não, se der else aqui, eu vou record added. Se não, eu vou botar um else aqui. Eu vou colocar que o registro já existe. Vou colocar aqui um warn, por exemplo. Record already exists. Então, até aqui, então, a gente vai fazer, vamos rodar. O arquivo está aberto, né? Então, de tudo, o problema é o arquivo que está aberto. É por isso que deu esse erro, então não é nada. Vamos lá. Então, ele está, ó, adicionou o primeiro, adicionou o segundo, ó. Então, a gente vai entrar aqui na nossa tabela. Vai ver aqui data, vamos dar um refresh. E vamos ver que já foram adicionados aqui os nossos registros. Beleza? Então, essa aqui é a nossa primeira parte aqui do nosso demo. Agora, a gente vai criar uma outra tabela, né, em relação a essa parte aqui uma outra tabela para armazenar isto aqui. Então, eu estou simulando aqui, né, que é uma outra tabela. E eu vou fazer uma relação com a primeira tabela. Então, vamos fazer, só que a gente vai fazer um pouquinho diferente para alimentar os registros. Então, vamos lá, pessoal. Então, eu vou simplesmente chamar, vou criar uma nova entity, e eu vou simplesmente chamá-la de, por exemplo, call center vendas, por exemplo. Então, vou entrar aqui na minha tabela, call center vendas, temos aqui a mesma situação. Daí, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Então, eu vou puxar para cá. Eu vou criar aqui uma variável texto para cada um aqui dos produtos. Também estou trabalhando aqui nesse demo, tudo com tipo texto. Desconto, tudo required, quer dizer, é o campo obrigatório. E aí vem o pulo do gato, Bruna. Isso você não tinha visto no que eu já te mostrei. Eu vou fazer agora um relacionamento. Então, eu vou fazer um relacionamento com o campo telefone. Então, esse vai ser um campo tipo relacionamento da tabela da entity call center contas. E o campo que eu estou utilizando é o campo-chave, campo telefone. Então, a tabela ela está também criada. Eu tenho que entrar aqui no meu UiPath Studio. Eu vou entrar aqui nos meus resources. Eu vou atualizar. Vocês vão ver que ela vai aparecer aqui. E eu vou aqui no Manage Entities e vou Call Center Vendas, que ele vai estar também disponível para vocês utilizarem.
Então, daí eu vou fazer o seguinte. Daí, o segundo workflow desse demonstrativo vai ser agora vai fazer a consulta na tabela e botar na tela. Então, eu vou chamar eu vou criar uma outra sequence que eu vou chamar ela de add color data. Então, o meu argumento de entrada vai ser simplesmente o número de telefone. Eu estou pegando aqui um número de telefone, por exemplo, e eu vou agora fazer novamente uma query, vocês já viram. Vou fazer aqui uma query, você escolhe, né? Vou fazer aqui uma query. Ixi, gente, deu alguma coisa ruim. Sempre dá alguma coisa ruim ao vivo, não é, pessoal? Não sei o que aconteceu, peraí. Deixa eu criar aqui um tipo, peraí. Data Service, Query Entity Records, deixa eu ver. Não, E que não tá Bruna, aparecendo, me William? ajuda, Bruna. Não tá aparecendo. Oh, A gente que você criou caramba, peraí. agora? Peraí, não tá aparecendo. Estranho. Não é sempre assim, pessoal. Na hora H dá um erro. Já passei por isso já. Algumas poucas Aqui, vezes. ó. Mas ele apareceu aqui, ó. Eu dei browser type, ele apareceu. Call center contas. Por algum motivo ele não apareceu aqui, mas enfim, ele apareceu. Então, vamos fazer a query, né? Pelo número do telefone, que é a nossa variável de entrada, que a gente está usando, né? E eu vou criar aqui o tipo Ctrl+K, L, Output, Records. Eu deveria aqui fazer uma validação, enfim, para ver, enfim, se realmente existe aqui, mas eu estou pulando aqui essa parte porque eu sei que vai dar certo. Então, daí eu vou usar aqui um attach browser, certo? Eu vou selecionar aqui a tela do Acme. E eu vou selecionar agora os campos para adicionar em cada um dos campos. Então, aqui o campo nome. Eu estou só dando aqui um simulate type para que ele digite a informação a informação de uma vez só. Então, simplesmente eu vou pegar aqui, como isso daqui é uma lista, eu estou pegando o primeiro item da lista e estou botando aqui o nome. Repare que ele já traz para você o nome do objeto automaticamente sem você precisar digitar. Então, isso também é uma vantagem de usar isso. Então, aqui eu estou pegando aqui a cidade. Então, vou fazer aqui a mesma coisa. Item 0, city, simulate type e status.
aqui a coluna aqui de status. Eu vou fazer aqui a mesma coisa. Então, vamos lá, L Output Records, item 0, ponto, status. Então, aqui eu puxei de uma tabela, só que nós queremos outra, certo? Então, eu vou fazer uma outra. Eu estou aqui de novo mexendo aqui com o exemplo da... Eu estou de novo aqui mexendo com o exemplo da UiPath. E vou adicionar outra query. Então, vou fazer uma outra query. Query Entity Records. Agora vai ser o outro data type. Então, eu vou simplesmente dizer aqui, call center vendas. A diferença vai ser, eu vou fazer aqui, eu pego isso daqui, fone.fone, porque é referente ao relacionamento. Por isso que é assim, pode parecer um pouco estranho, mas é assim mesmo. Então, eu vou chamar isso daqui de L Output Records vendas. Então, aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, aqui eu vou demonstrar umas outras funcionalidades do UiPath Studio. Com relação ao cheque mesmo. Então, peraí, eu me atrapalhei aqui, eu vou fazer uma outra etapa aqui que eu pulei a ordem. Então, mas assim, aqui de qualquer forma vocês já conseguem ver uma primeira consulta. Então, inverti aqui a ordem. Eu vou criar aqui uma outra sequência para fazer a edição, né, de vendas. Pulei aqui um pouco a etapa, voltar daqui um passo para trás. Então, aqui é o seguinte, aqui eu vou entrar nas vendas e se não tiver um registro, eu adiciono. Se tiver, eu edito. Então, eu vou pegar a mesma... Desculpa aí a confusão, pessoal. Eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui as mesmas consultas, né? Estou copiando aqui as consultas. Estou criando aqui as variáveis. Obviamente, se é um projeto real, você encapsula, obviamente, para não repetir. Mas, obviamente, isso daqui é uma demonstração, né? Então, daí aqui, eu vou entrar aqui, eu vou pegar a variável C, call center accounts, que é a mesma variável que a gente usou aqui, né? Eu posso até copiar ela daqui, da outra, tudo bem, eu crio de novo. Que ela é do tipo, do meu tipo, né? Call center contas, como eu chamei. E eu vou, como eu sei que tem, eu estou pegando o primeiro. Então, eu estou pegando aqui o primeiro registro, que aqui, nesse caso, como isso aqui é uma demonstração, eu tenho certeza que existe uma informação na tabela. Então, aqui, a diferença é que eu não sei se tem. Então, eu vou ter que colocar um if aqui, ó. E aqui não tiver, eu vou instanciar esse objeto aqui, que é C, call center vendas, do tipo call center vendas. Se não houver um objeto, eu tenho que instanciá-lo, então vou usar aquele assign, C, call center vendas, igual a new, C, call center vendas.
Caso já existe, como isso aqui é uma lista, né? Então eu vou usar também o mesmo recurso que eu usei no outro, que foi pegar o primeiro registro. Que mais aqui? Então, agora aqui, eu vou pegar aqui os outros argumentos. Estou copiando aqui para vocês. São os 3 booleanos aqui que eu estou usando aqui de exemplo, né? Eu vou agora, de novo, são aqueles 3 booleanos referentes a cada checkbox, a cada checkbox. Devo usar um outro multiple assign. Então, vou usar um outro multiple assign. A gente vai fazer operação, né, similar ao outro, né? Então, aqui, ó, C, call center vendas. Eu vou começar pelo relacionamento, que vai ser o C, call center contas, que é o primeiro registro aqui que nós pegamos aqui, só conferindo se eu estou fazendo direito. E depois, C, call center vendas. De novo, a gente vai pegar monthly newsletters, que é B, monthly newsletter, toString. Como essa variável é um tipo booleano, eu estou convertendo ela para texto, que ele vai gravar como true ou false. B, discount card toString. Depois C, call center vendas. Rewards, B, rewards, ponto, toString. Então, eu instanciei aqui meu objeto customizado e, por fim, né? Eu vou fazer um outro if, né? Vou botar aqui um if, que se ele não achou nada aqui, né? Então, eu vou fazer um outro if aqui. Enfim, eu posso até juntar aqui, ó, em vez de fazer outro if. William, a gente Oi, responde as perguntas no final do hands-on ou a gente pode ir respondendo? pode ir respondendo. Temos A gente tem, alguma coisa? a gente tem a pergunta do Estou Sérgio Ferreira perguntando, aqui. né? Então, ele está disponível no community, na licença Enterprise. Eu Assim, pessoalmente eu fiz a questão do eu licenciamento, fiz pessoal, a da eu community, o que que ele fiz faz? Ele cobra por armazenamento que você tem dos dados. Então, por exemplo, a community é limitada a só 100 megabytes de armazenamento, tá? Mais que isso, só é Enterprise mesmo. Na versão Enterprise, para cada licença de data service que você paga, se eu não me engano, é 1 giga de armazenamento e acima disso você tem que pagar por mais uma licença. Agora, a questão de Não, mas custos, Bruno, não, não sei dizer. mas eu acho que assim o que ele está perguntando é o seguinte: se existe um custo extra, um curso específico para esta licença. Olha, eu posso dizer o seguinte, que eu já tive experiência negociando licença com a OIPF. Eu não encontrei, por mais que isso apareceu, o data server ele apareceu no meu Enterprise. Eu posso dizer que no contrato da nossa licença não tinha especificamente nenhum valor específico a ele, mas assim, esse tipo de coisa você tem que realmente tratar com o seu comercial, que negociação comercial pode ser realmente caso a caso. Então, Mas é enfim, não interessante posso ter te esses dar dados também. certeza. É interessante, ó. Uhum. Então, voltando aqui, eu vou adicionar um registro aqui na tabela. Então, eu vou aqui, de novo, criar um registro na tabela Call Center Vendas. O meu input é o meu C Call Center Vendas, pessoal. C Call Center Vendas. E depois, caso ele já existe, né, eu vou editar, né, o registro aqui, Editing, Record. Eu vou aqui
update, eu vou dar um update, então a mesma coisa, você simplesmente passa a tua variável que ele vai editar. Então vamos ver aqui, pessoal, se eu fiz tudo em ordem, se eu fiz tudo direito, ele deveria funcionar. Vamos ver aqui. Deus amado, que nota sign. Pera aí. Bruna, de novo deu erro, Bruna. O que eu faço? Que erro que deu aí? Diz que ele não pode. Que nota sign. Peraí, gente. Não é sempre assim que dá erro de tela azul? Peraí. Também eu confesso que eu não tenho muita prática com isso. Enfim. C, call center, contas, esse é o campo do relacionamento, deveria ter funcionado. Enfim. Se eu não conseguir fazer aqui, eu tenho o meu backup, pelo menos eu vou demonstrar para vocês isso funcionando, entendeu, pessoal? Vocês não vão deixar de ver isso funcionando, mas era para estar funcionando aqui. Eu devo ter cometido aqui algum pequeno deslize que agora eu não estou conseguindo achar. Enfim, mas essa é a ideia aqui, pessoal. Eu vou trazer aqui o meu backup aqui, ó. Vocês vão ver funcionando. Ó, esse daqui era a cola que eu estava usando. Então, aqui, ó. Só para vocês verem isso funcionando. Então, aqui, ó, CCall Center Accounts, passo o phone number, ele traz aqui uma lista, pega o primeiro, pega aqui a tabela de vendas, só usei outro nome, né? Pega aqui o fone.fone, dá a lista. Enfim, a mesma Quero saber coisa quando for aqui. minha vez. New upsell, totalmente normal. Não, já totalmente Não, mas é normal. que, gente, o William é Não, corajoso, gente. Ele é novo esse não, já recurso para você, né, William? sei, é que eu fiz caca, já sei. Quem sabe faz ao vivo, não, Pois já é. sei, já matei, mas isso é totalmente normal, quem nunca, pessoal? Eu Aqui, não ó, é que faço eu hands-on de primeiro, uma coisa que eu não tenha feito no mínimo 10 vezes, entendeu? Só isso ah, mesmo. Bruna, não, você tem que tentar. Eu também confesso que eu nunca usei profissionalmente esse recurso, mas ele me parece bastante interessante mesmo. É que isso daqui tem que vir aqui, ó, que ele estava assim, eu decidi mudar de última hora, por isso que deu ruim, ó. Então aqui é o seguinte, agora vai. Então simplesmente eu preciso dar aqui o multiple assign, por isso que está vindo vazio a variável. Espero que seja isso. Então vamos lá. E deu erro realmente aqui o Sérgio, lembrando que deu erro no último hands-on e realmente deu. Então agora foi, ó. Agora deu certo, ó. Deixa eu ver aqui onde é que está. Aqui, ó. Call Center Vendas, então vou aqui no data, então ele carregou aqui. Então está aqui carregado, pessoal. Então não foi na primeira, mas foi na segunda. É totalmente normal isso acontecer. Então, isso, obviamente, de quem acontece ao vivo, né? Então, eu vou voltar aqui para onde eu estava, né? Que é para imputar dados, né? Na tela. Então, aqui, agora que eu tenho dados, né? A tabela, ela existe, tem dados, enfim. Eu vou aqui, eu vou demonstrar outro recurso do estúdio. Eu estou aqui aproveitando essa demo para mostrar para vocês uma outra funcionalidade do estúdio que eu acho interessante para vocês aqui. Então, é, eu vou pegar o seguinte. é, eu vou preencher aqui
só que eu vou fazer de 3 formas diferentes. Vamos pensar, o que esse cara está fazendo? Enfim, eu estou aproveitando aqui para mostrar outros recursos do estúdio que, caso vocês não conheçam. Então, eu estou pegando aqui o seguinte, eu vou usar um if else, né, nesse primeiro. Então, eu estou pegando aqui Loutput vendas, item 0, que é o primeiro, monthly newsletter igual a true. Então, o EPF ele tem uma propriedade chamada check. Então, você vem aqui, eu vou simplesmente mas não será feito aqui, vai ser feito fora. Só que isso aqui eu vou remover daqui, eu vou selecionar a minha caixa. Ele tem o IPF Studio, ixi, gente, ó, de novo, ao vivo travando. Ó, ele tem aqui uma variável aqui chamada checked type. O que eu vou fazer? Eu vou criar esta variável e vou trabalhar com ela e depois eu vou passar ela aí. Então, eu estou simplesmente copiando aqui da minha colinha. Aqui, deixa eu tirar isso daqui que eu cliquei acidentalmente. Então, se for true, eu vou dar um assign aqui. Eu simplesmente chamei de xAction, então vou chamar de checked. Check type igual a check. E caso, eu vou botar um else if, caso isso aqui seja false, caso isso aqui seja um false, eu vou botar isto daqui unchecked. E por fim, eu vou colocar esta variável aqui e vou passar aqui. Aqui na variável x action. Então vamos lá, daí eu vou usar aqui uma outra funcionalidade agora do estúdio, eu vou fazer diferente, eu vou usar agora simplesmente com if. Aqui no discount card, eu vou usar simplesmente um if. Então, mesma coisa, né? Gosto de ressaltar aqui, você usar o ponto, você digita mais rápido, você corre menos o risco, né? De digitar aqui errado, né? Então, aqui discount card igual a true. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui uma ressalva aqui, ó, por mais que o resultado ele é igual, mas é o seguinte, eu sou um pouco resistente para usar else de if. Deixa eu aumentar aqui o escopo aqui da variável. Porque, nesse caso, é um verdadeiro falso, mas pode não ser. Então, eu acho que por mais que isso daqui ele funcione, eu não recomendaria, porque pode aparecer aqui um outro valor. Então, isso pode gerar, eu acho complicado, né? Você analisando um texto, você pressupor que ele seja sempre aquilo. Então, de qualquer forma, eu acho importante falar isso para vocês. Então, aqui eu acho que é uma dica importante. Então, discount card, então, X-Action. Então, eu estou simplesmente pegando aqui, botando aqui discount card. E, por fim, eu vou usar agora uma outra forma de checagem de texto que eu vou dizer que, pela minha experiência prática, é a que eu prefiro, que é o switch, que eu vou analisar aqui o tipo da variável, botar aqui texto, e aqui, item
item 0. Daí eu tenho dois casos aqui possível, o true e o false, certo, pessoal? Então, não, aqui eu vou só copiar para ser mais rápido. Então, dos três que eu estou mostrando para vocês, o que eu adotaria seria o switch, mas eu só quero mostrar aqui para vocês aqui, aproveitando aqui uma deixa aqui de estúdio. Então, devo botar aqui. Vou botar aqui um check. E vou fazer aqui a mesma operação. Então é isso, pessoal, aqui dessa segunda etapa, dessa terceira, né? Então daí eu vou entrar aqui, eu vou testar, eu vou ver se ele vai alimentar corretamente aqui os dados. Olha, ele está botando, ele vai checar todos, ele vai dar um check em todos, porque a gente deu um check em todos. Então, assim, essa parte aqui é a parte do data service. Eu sei que estou, acho que um pouquinho estourado de tempo, mas eu quero falar um pouquinho também do attended, A gente tem mais como 6 eu vou minutos, William. costurar. O quê? Temos mais 6 minutos. Eu vou mostrar aqui um pouquinho do attended. Então, eu tenho aqui o que é chamado de trigger scope. A ideia é o seguinte, esse bot, ele vai executar junto com a pessoa. Então, isso daqui ele vai ser, o tal do conceito do IPF, a robot for every person, que a gente gosta de chamar aqui. Então, eu vou simplesmente chamar aqui element attribute trigger, por quê? Porque quando você clica aqui no botão, ele aparece, ele vai aparecer aqui o número do telefone. Então, aqui ele funciona da seguinte forma. Não, está no lugar errado, é aqui no triggers, errei. Aqui no trigger. Então, o seguinte, você vai ver aqui, se você ver aqui no selector dele, a propriedade inner text está no incoming calls. Se eu atualizar aqui para... você vai ver que mudou aqui o inner text. Então, eu vou procurar aqui essa propriedade quando mudar ela. Então, eu vou botar aqui. Ele aparece, né? O IPF ele captura todas aquelas classes, aquelas propriedades. Eu só estou demonstrando para vocês, né? Como é que a gente chega nisto. Esse é um bot programado para se rodar ele em background, quer dizer, segundo plano, quer dizer, a pessoa pode estar trabalhando, fazendo aqui alguma outra coisa, enquanto a execução ela roda. Então aqui eu vou botar um switch, aqui embaixo nas ações. Vai ser um tipo texto. Vai ser um tipo texto. Eu vou botar aqui, vai ser o nome do trigger, então, um dos argumentos é o nome do trigger. Só de novo, alguma coisa está estranha aqui. Totalmente normal. Argumentos, pegando aqui da minha colinha, nome do trigger. E eu vou puxar aqui, este é o nome do trigger. Então, não,
tá errado, é aqui, esse é o argumento, por isso que deu erro, deu ruim aqui. Argumentos, trigger name, então ele vai associar aqui, então eu estou botando aqui o case, então a ideia aqui é o seguinte, eu vou botar um if aqui, e se eu estou instanciando aqui uma variável, né? Que eu estou chamando ela de, por exemplo, inner text, só um exemplo, né? Enfim, que é o nome da propriedade, e eu estou puxando aqui desse args aqui, event info, value to string, então eu estou pegando aqui o texto, eu vou botar aqui uma caixa de log para erros, para logar, né? Então, se ele não for no incoming calls, né? Quer dizer, se houver lá um número, daí eu vou instanciar aqui uma outra variável. Deixa eu pegar aqui. Eu vou instanciar aqui uma outra variável que é o número de telefone. Phone number. Daí eu vou fazer isso aqui ser igual ao inner text. E daí eu vou usar aqui uma outra atividade chamada foreground. E o foreground, lembrando que a atividade ela é background, que não usa tela, mas aqui você pode utilizar, né? Você pode alterar, de mandar para o foreground e o background. E eu vou pegar aqui o add color data e vou passar o nosso phone number, pessoal. Então, pelo menos aqui, acho que eu estourei um pouco aqui o tempo, eu vou botar isso aqui para rodar, vamos ver se vai funcionar. Então, vou esperar aparecer aqui o verdinho para ver que ele começou a executar. De novo, Bruno, está muito lento, Bruno. Eu tava lento mesmo. Mais um imprevisto, que não quer aparecer o verdinho aqui. Então, daí o ponto é o seguinte, quando eu apertar aqui o botãozinho do trigger call e mudar aqui, ele vai, eu quero demonstrar para vocês que ele vai, ó, já pegou aqui, ó, ele puxou lá do data service e alimentou aqui, pessoal. Deu alguma coisa, enfim. Porque não tem registro lá na tabela. Então, deixa eu só botar aqui deixa eu só botar aqui na tabela, enfim, são demos ao vivo, isso acontece, né, pessoal? Então, eu vou simplesmente botar aqui, se aqui for 0, que fique vazio, pelo menos para que ele não nos trave. Então, aqui, se for o count for igual a 1, quer dizer, há registro na tabela, ele alimenta, senão não bota nada. Então, isso até faz mais sentido. Então, vamos tentar aqui de novo. Então, vou apertar aqui o botão. Ó, no incoming calls, eu vou trigar, ó, achou aqui, ele preencheu. Também aqui o caso também não tem. Então, a ideia é, você está trabalhando, ele está trabalhando junto com você. Sem interferir aqui no seu trabalho, sem
interferir que você faça as suas coisas, né? Então, aqui eu vou demonstrar mais aqui algumas funcionalidades aqui. A ideia é, triggers, né, são gatilhos, né? Então, o IPF ele oferece aqui alguns gatilhos, eu vou demonstrar para vocês alguns. Você tem eu vou usar, por exemplo, outra vez o Change Attribute Trigger. Eu vou pegar aqui este daqui vai ser o newsletter. Então, deixa eu vou adicionar aqui, alterar aqui, que fique mais fácil, que fica mais fácil de se ver. Eu não vou demonstrar para vocês, mas a ideia é a mesma coisa que eu fiz no outro, né? Você consegue verificar qual que mudou, e eu vou simplesmente dizer aqui checked. Então, eu consigo dizer para vocês que se está checado ou não, essa variável ela muda de 0 para 1. Então, eu vou aqui usar aqui um outro, fazer aqui novamente um outro trigger aqui com base no newsletter. Aqui, se eu tivesse mais tempo, eu poderia, né? Enfim, fazer costurar, né? Bonitinho, direitinho com o outro, mas aqui eu vou correr um pouquinho, mas não muito. Eu quero que vocês entendam. Então, é o seguinte. Eu estou pegando aqui e estou convertendo para uma variável booleana, de novo aqui o value, né? E estou convertendo isso daqui para uma variável tipo booleana. Eu acho que eu falei bastante, pessoal. Acho que infelizmente aqui já estou um pouco estourado de tempo. Queria saber se alguém queria falar alguma coisa. Acabei falando, obviamente, mais do data service do que do Attended Automation, mas eu queria saber se alguém queria fazer aqui alguma pergunta, fazer alguma consideração. Podem abrir o microfone e falar, fiquem à vontade. Então, aqui, ó, se você clica e Eu mexe fiz uma aqui. pergunta aqui no chat. Então, toda vez que a gente for trabalhar com um robô assistido, a gente vai utilizar essas atividades de trigger. Exatamente, sim, exatamente. Pode sim. É justamente isso. É justamente isso. Os triggers são gatilhos. Então, ele vai monitorar coisas que você vai fazendo aí na tua tela, que vão aparecendo aí na tua tela. Entendi. Não, Perfeito, pessoal, mas obrigado. depende do processo, né, William? Não, nem todo processo a gente vai usar essas activities. Não, nem todo o processo, mas assim, esse é um processo, né, que ele monitora aquilo que você está fazendo na tela, né? Então Nesses ele casos, sim. consegue, Que ele fica escutando o nesse tempo tipo todo, de, né? ele está escutando. Então aqui, por exemplo, um outro caso aqui, por exemplo, login num sistema. Quem nunca, na hora importante de fazer um login no sistema, não esqueceu a senha? Quem nunca, pessoal? Então você pode fazer o seguinte, você pode deixar ele escutando, se um programa aparecer, se loga, você tem certeza que ele vai se logar certo. Então, esse tipo de coisa, tipo, literalmente um assistente pessoal trabalhando junto com você para determinadas tarefas. Entendi, Pois perfeito. é. Vocês vão deixar o link, né, do treinamento lá oficial do EPF nessa parte de robôs atendidos? Tá no PPT que a gente montou. A gente vai entregar isso para vocês também no link. A gente vai Além da compartilhar isso com gravação. vocês, junto com o link da gravação, a gente vai compartilhar tudo. Então, eu queria saber, alguém mais queria falar alguma coisa? Acho que eu falei muito sozinho dessa vez. É. Também o E, tema pessoal, mais na próxima quem vai trazer o hands-on sou eu, hein? O é a que vocês querem ver de Bruna que vai tema fazer o aí? hands-on. Então, O que vocês querem ver de tema, gente? tem Tem alguma que sugestão? exatamente, isso também é uma coisa legal para perguntar para vocês, assim, o que vocês querem ver aqui para a gente
exercitar aqui, pensar, a gente está pensando aqui alguns temas aqui para o nosso aqui para a nossa próxima apresentação, mas também a gente queria ouvir vocês, pessoal. Eu queria perguntar porque eu recebi aí, eu fiquei sabendo aí da live de vocês esses dias e me inscrevi. Eu queria entender se vocês têm algum canal, se já teve outras, essa é a primeira. Não, já teve. Na verdade, essa é a terceira do Chapter São Paulo em língua portuguesa. Esse é o terceiro canal. No link do meu no perfil do meu LinkedIn, eu tenho todos os links aí dos vídeos para vocês. O endereço que vocês vão mandar por e-mail, é isso? Não, a gente vai publicar tudo isso aqui no LinkedIn. Tá Eu não bom. sei se a gente vai mandar por e-mail. William, a Isso gente não pode ver aqui disponibiliza com no a próprio nossa... link da palestra? A gente não deixa naquela página inicial? Ou não? Não sei. Mas assim, a gente vai divulgar para vocês. Fiquem aí atentos aí. Nem que... Tá bom, a gente vai... se vocês puderem disponibilizar lá o endereço onde tem as outras também, eu acho que era legal. Se Tá for bom, o a endereço, gente... ou não sei. Sim, Não a sei gente, se- a gente compartilha, assim. A gente Então, vê aqui, Sidney, a e esse gente... encontro aqui é o terceiro nosso, né, William? A gente fez um introdutório ao Ah, RPA, Sim, fez um de sim. framework, agora estamos Hum. fazendo isso, mas a gente tá com a intenção aí de fazer um evento pelo menos por mês, manter essa frequência, né, pessoal? Aí eu falo Ou no novamente para máximo a vocês. cada 2 meses. Mas Por a gente isso que... queria manter a frequência, né? Então, eu deixei aberto de novo o convite para vocês, caso vocês se interessem em palestrar, trazer alguma coisa bacana para a gente ver, né? Porque a gente precisa compartilhar conhecimento, é interessante para a gente mesmo, né, pessoal? Também estamos aí abertos aí a mandar mensagem aqui para nós, o que vocês querem ver, o que vocês acham que é um tema interessante aqui, Uhum. para a gente trazer aqui para vocês. Eu acho que ressalta que é importante, né? Acho importante a gente ter um canal de língua portuguesa, né? Então, Enfim, trazer conteúdo em português, falta muito é, aqui, falta demais. eu sei que praticamente todo o material que tem aqui é em inglês, então foi justamente uma das coisas, né, que me inspirou a fazer esse chapter, né, a correr atrás desse chapter. Falei, não, mas E o Lucas Pimenta outras nos pessoas deixou, né, estão... William? o Lucas Pimento foi embora, Pois é. então daí surgiu aqui, eu falei, puxa, a gente pode falar em português, que a gente sabe a dificuldade com o inglês aqui no Brasil, então... Legal. Assim, uma Então, sugestão da minha parte, acho que um tema legal seria extração via OCR. Não sei se vocês se interessam por essa parte. É interessante mesmo. pode ser. Usar um motor OCR. OCR para... Pode ser. Pode ser, sim. Podemos pensar em alguma Então, coisa, vocês né? sabem. Mas eu agradeço. Mas é que... Obrigado aí pelo conteúdo de vocês. Está ajudando bastante, viu, gente? Como o Valeu, William pessoal. disse aí, assim, por ser um conteúdo em português, querendo ou não, assim, eu sei que inglês é muito importante na vida de nós desenvolvedores, só que aqui no Brasil, como o William disse, ainda é uma dificuldade grande, né? Por nossa parte também, né? A questão de a gente pegar firme no inglês aí. Só que isso aí já ajuda bastante, conteúdo como o de vocês. Inclusive o de Reframework de vocês, que foi lá com Pimenta, jogaram até no grupo do minha empresa. Aí eles falaram, nossa, finalmente fizeram conteúdo de qualidade em português. Aí É jogaram no isso grupo da minha aí. empresa e tal. Aí eu fiz até uma propaganda de vocês. Falei, não, o pessoal lá manja muito, viu, gente? Acompanha aí o conteúdo Valeu! deles Essa que... nem a gente sabe, hein? Enfim, fiquem atentos aí no nosso... Fiquem atentos aí ao nossas redes sociais aqui, página da comunidade, que vem mais aí. Estamos pensando em fazer, né? Test Capture, Action Center seria legal, né? Também Action ligado Center. aí no Human in the Loop, enfim. Puta, podia fazer um Action Center misto costurado nesse, hein, Bruna? Olha Pois só a é. ideia legal, hein? Olha que legal, hein? Já tive uma ideia legal, hein? Tem Pensando várias aqui. ideias, né? Acho legal também E trazer vocês... conteúdo para É, certificação, viu, William? Porque o pessoal se interessa por isso, né? O pessoal tá querendo sim. renovar a Eu tô certificação. dentro. Eu tô dentro dessa, porque eu tô correndo atrás aqui já. Eu tô Então. vendo
coisa, mas assim, na minha lista de programação aqui, a próxima era a certificação. Uhum. Eu queria ver também, eu não sei se é um assunto interessante também a respeito de API, porque assim, eu estou Eu tentando sugeri entrar, isso. Perdão, você... A entrar Bruna tem interesse. Sim, é, pode ser sim. então, eu tô meio focado com Python, ou tentando alavancar o Python aí para poder usar com a ferramenta também. E uma das coisas que eu vejo bastante as pessoas pedindo é a construção, né? Você mexer com a construção, que daí eu acho que seria com a linguagem mesmo, mas o consumo pela ferramenta. Uhum. Eu não sei se a gente consegue construir também pela ferramenta alguma coisa, não sei como Sidney, eu, funciona. eu sugeri isso para o William ontem, inclusive. Olha só, entendeu? Exatamente. Ela me Tive a sugeriu sugestão que ontem. você pode, sim, o YPF ele tem, né, um componente nativo para rodar APIs, aqui a gente fez aqui. Aí a gente pode trazer no próximo encontro isso, e depois no outro OCR. Pode. Legal. Não, Legal. é que eu acho assim, a API não dá um encontro inteiro, mas assim, eu acho que assim, a gente pode fazer assim, alguns temas variados. Em estúdio, eu acho que é legal falar um pouco sobre a certificação. Eu acho, Bruno, a gente pode falar um encontro sobre certificação, posso até pegar um pouco o conteúdo programático, né? Isso até é um encontro mais É, rápido para fazer, né, pessoal? uhum. É, pegar um pouquinho, né, do conteúdo programático Ou e fazer também, fazer responder uma questão ao vivo, fazer fazer um review das questões. exatamente. Então, e eu vou fazer isso. Vamos tentar marcar um YouTube sobre isso, Bruno. Uhum. Fechado. Que é mais fácil para preparar. Então, eu vou pegar aqui alguns itens aqui da certificação aqui do conteúdo programático e vou aqui montar aqui vamos aqui, né, montar um material aqui em português para explicar aqui um pouco aí dos conceitos, né? Algumas aqui informações que são interessantes aí na certificação e também vocês também podem trazer dúvidas, né? Tipo, alguma coisa que vocês, algum assunto aí que vocês queriam, então vamos fazer um evento focado em certificação. Isso eu acho uma coisa legal. Eu tô para Uma boa renovar a minha ideia, também, vai ser muito bom. exatamente. Muito bom, pessoal. Beleza, alguém que mais quer falar alguma coisa, pessoal? Então, acho que se ninguém mais quer falar, a gente só agradece aqui a gente agradece aqui ao YPF, a Dayana que está com a gente aqui no call, a Dayana Grey, que é a nossa, é a pessoa que tornou tudo isso possível, né? Então eu tô agradecendo aqui ela pelo chat que ela não consegue nos ouvir, está com algum problema no áudio. É. I thank you, Diana, for this opportunity. Então estou escrevendo aqui em inglês para ela. Acho que não sei se o pessoal conhece ela. Presentation, acho que não, ela é da UiPath, que é o nosso contato, pessoa aqui que é responsável aqui pelos eventos aqui da América Latina. Então, se vocês também quiserem, sintam-se 100% à vontade para escrever para ela. Se vocês quiserem qualquer coisa, algum conteúdo, putz, eu queria ouvir falar sobre A, B ou C, também enfim, ela também faz parte aqui do trabalho aqui, mas ela não entende aí o português, assim, não está conseguindo ouvir a gente, problema no áudio dela. Mas a gente também também agradece aqui ao YPF por poder também fazer aqui essa apresentação aí em nome deles. Então, Maravilha, pessoal. Muito obrigada aí. obrigado aí, pessoal. Então, fiquem aí atentos aqui nas Até mês nossas que mídias vem, né, sociais. William? Mês que vem, então, vamos marcar, já podemos marcar aqui. No mês que vem sou eu no hands-on, hein, galera? Tô nervoso. Vamos fazer. Putz, vamos fazer um action. Bruno, você vai fazer um hands-on de action center, Bruno. Eu quero fazer o próximo de API. Aí no outro a gente faz de Action Center, depois no outro OCR, não sei.
Não, Não sei, mas vocês que a decidem. API não tem a API não tem para uma apresentação inteira. Mas acho que você pode fazer, por exemplo, integra, quando a pessoa clica lá, manda pergunta para uma pessoa provar, entendeu? Olha só, você clica Uhum, lá no botão para mudar o produto, vamos costurar isso com o Action Center para trigar uma ação e uma pessoa vai botar para a pessoa uma aprovação, entendeu? sim. E a pessoa retornando vai lá e insere no dataset. Vocês gostaram, pessoal? Vamos fazer isso? Sim, A William se pessoal, olha anima, só né? que Vocês legal. perceberam? Ai, gente. Então vamos fazer isso aqui. Vamos fazer um hands-on aqui que vai ser meio uma continuação desse a gente vai, mas é justamente isso, pessoal. A gente fala aqui brincando, mas assim, o RP é justamente isso. Você tem, né, as diferentes funcionalidades que o YPF oferece. E o que a gente vai fazendo aí no nosso dia a dia é justamente vai conectando eles. Você fala, pô, isso aqui ajuda tal coisa, mas isso aqui ajuda tal coisa. E tem uma outra funcionalidade também que entra aqui no processo. Beleza, pessoal? Então a gente já passou um pouco aqui da Passar um hora. pouquinho. Agradeço aí todo mundo. Quem quiser falar com a gente, procura a gente aqui no nosso LinkedIn. Adicione o Agradeço de novo aqui a LinkedIn Dayana. E e vamos conversar. muito obrigado e boa noite, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Boa noite a Tchau, todos. tchau. Obrigado, pessoal. Eu quero ver a Bruna desenvolvendo ao vivo, hein? Eu vou desenvolver. Bruna vai Ai, fazer Jesus. que tal? Que Que tal, tal né? o Action Center, hein? Vai fazer um demo do Action Center. O endereço do LinkedIn tá onde? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com Tá? vocês. Tem uma QR Code aqui. Divide a tela aqui com o LinkedIn quem não nos tiver. Gente, só um minutinho. Eu vou ser rápida, eu prometo. Yeah, Bruna, don't forget to stop recording. Ok. Ok, Dayana. Aqui, pessoal, ó. Esse QR Code aqui leva para o LinkedIn. Ops. Ele leva para o LinkedIn, aí vocês clicam lá no... Eu não sei se vocês conseguem, né? Na barrinha de pesquisa, sabe? Tem um iconezinho de QR Code. Aí vocês clicam nele e escaneiam o código aqui. Nosso LinkedIn. Ok. Beleza, quem Mas é ainda não isso, tiver, a minha gente vai gente. estar aí. A gente já Já está dá um ativo, já stop chega de no... 10, então vamos fazer. Já pode parar a gravação. Então vamos fazer um evento Uhum. sobre certificação. Então, assim, Já temos dúvidas, umas ideias aqui, qualquer William. qualquer Entendeu? dúvida no UiPath Academy.